Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado hoje. E no programa de hoje nós vamos falar da mistura de etanol à gasolina, que tem estudos aí do governo federal para aumentar o percentual. Vamos falar da produção crescente de grãos nas lavouras brasileiras a cada safra que passa. Eu vou comentar sobre uma possível nova demarcação de terras indígenas que poderá tirar de circulação 201 propriedades rurais produtivas lá no Mato Grosso. Vamos falar da taxa Selic, que caiu 0,5%. Eu vou comentar de uma situação da importação de leite pelo Brasil que já está dando briga na justiça. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de uma situação da importação de leite pelo Brasil que já está dando briga na justiça. Os altos volumes de lácteos importados no primeiro semestre deste ano impactaram no preço pago ao produtor de leite, além dos gastos básicos, alimentação, medicamentos e etc. A legislação brasileira exige inúmeros critérios de produção que geram custos ao produtor de leite brasileiro, o que encurta a rentabilidade e dificulta a competitividade. Com as baixas no preço pago aos produtores de leite, o Sindicato Rural de Leopoldina, lá no estado de São Paulo, juntamente com a Associação dos Criadores de Girolando Sem Fronteiras, a ACGSF, entraram com uma ação judicial junto à União Federal, exigindo comprovação de paridade de condições e exigências legais entre os produtores nacionais e os estrangeiros. Bom, após análise dos argumentos e fundamentados apresentados na ação, a juíza federal da 6ª Vara do Distrito Federal, a doutora Ivani Silva da Luz, entendeu a gravidade da situação e determinou a intimação em caráter de urgência da União Federal para que se manifeste em 5 dias, cujo prazo venceu agora no último dia 8. Agora, é importante frisar que, como pontua o advogado responsável pela ação judicial, Dr. José Eduardo Junqueira Ferraz, ele disse: não somos contrários ao comércio exterior de leite, mas exigimos paridade de condições e exigências legais entre a produção leiteira nacional e a estrangeira. Não há lealdade no comércio exterior, se não há igualdade de condições de produção. O mandado de intimação já foi cumprido e a União Federal teve até o último dia 8 de agosto para se manifestar comprovando a isonomia entre as condições legais de produção do leite no exterior e aqui no Brasil. E por falar em leite, agora você vai acompanhar uma conversa que eu tive com o presidente da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite, que juntamente com outras entidades de classe realiza um mega evento em Brasília, agora no próximo dia 16 de agosto. Confira. Eu vou conversar agora com Geraldo Borges. O Geraldo, ele é presidente da Abraleite, uma importante entidade do setor leiteiro em nível nacional. O Geraldo chamou a atenção para essa situação que o setor está vivendo hoje, principalmente causada pela importação da região do Mercosul, mais especificamente da Argentina e do Uruguai. Geraldo, tem saída essa situação da importação? A importação ela é necessária, mas tem saída, uma saída para não prejudicar o setor? Toninho, primeiro é um prazer estar aqui falando, prazer também estar aqui com todos que estão nos assistindo. Para tudo na vida tem uma saída. A gente tem que ver qual é a saída melhor. Esse problema é um problema cíclico, é um problema que acontece há muitos anos, há décadas, mas dessa vez ele está acontecendo há um ano. Ele sempre
perdurou essas importações predatórias de leite, predatórias porque elas são extremamente danosas ao setor, sempre durou ali 60, 90 dias, com esse pico de uma enxurrada, vamos chamar assim, um termo bastante popular no nosso meio rural, uma enxurrada de leite que traz um desequilíbrio muito grande, beneficia pouquíssimos e prejudica uma cadeia toda onde nós temos, segundo o censo do IBGE, praticamente 1.200.000 propriedades produtoras e segundo o Serviço de Inspeção Federal, Municipal e Estadual, algo em torno de 1.800 estabelecimentos beneficiadores, ou seja, laticínios e cooperativas. Veja que o universo é muito grande de pessoas envolvidas, pessoas físicas e jurídicas, milhões de emprego no campo e nas cidades, quando se coloca uma cadeia dessa em ameaça. E como você disse na sua pergunta, nós estamos completando um ano de grandes importações ininterruptas e com recordes de março a abril desse ano para cá. Nós temos alertado o governo federal, nós temos pedido apoio ao Legislativo, Câmara e Senado, temos conversado em Brasília, a Abraleite se uniu a outras entidades do setor, como a OCB e a CNA e outras 18 entidades, eu não vou nominá-las aqui, mas todas estão firmes conosco. Nós somos juntos com a Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite, presidida pela deputada Ana Paula Leão. Há várias reuniões de sensibilização para mostrar ao governo federal, fomos no MDIC, esse grupo foi ao MDIC, foi ao Ministério da Agricultura, foi ao MDA, esse grupo foi à Casa Civil, foi a CAMEX, que é a Câmara de Exportação, discutir e mostrar o quanto isso é danoso ao país. Só para você ter uma ideia, Toninho, e quem nos assiste, nós sempre importamos algo em torno de 3%, pouco mais de 3% do que nós consumimos. E agora, nesses últimos meses, já passa de 10% a importação. Ou seja, já está começando a mudar de figura e o Brasil caminhando para ele novamente voltar a ser dependente de importação de lácteos, o que é uma ameaça para o país como um todo e prejudica o seu bolso consumidor, o bolso de todos que consomem leites e derivados de leite, derivados lácteos. É bom lembrarmos que em toda a dieta do ser humano você vê a presença de lácteos, queijos, nos alimentos, queijos servidos de todas as formas, creme de leite, leite condensado, uma infinidade, iogurtes, coalhadas, o próprio leite in natura, o leite em pó, uma série de produtos utilizados na culinária nacional. O Brasil é um grande consumidor de lácteos, é um dos maiores do mundo, é também um grande produtor de lácteos, nós éramos o terceiro, com essa situação agora, nós não sabemos se continuaremos a ser o terceiro maior produtor de leite do mundo, tendo em vista o desestímulo que se cria à cadeia produtiva de leite, mas principalmente aqueles milhões, mais de 1 milhão de produtores que na sua maioria são pequenos produtores, não só os ligados à agricultura familiar, aqueles que podem usufruir das benesses do Pronaf, mas um número muito grande de pequenos e médios produtores que nem tem esse apoio, nem tem essa ajuda, que seria, entre aspas, alguma coisa que poderia dar algum auxílio a esses produtores. Então é muito difícil para nós do setor, e a Abraleite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, ela representa do menor ao maior produtor de leite, do pequenininho da agricultura familiar, o que não é da agricultura familiar, o pequeno, o médio, o grande. Então nós temos que falar por uma cadeia toda, que é heterogênea, mas precisa ser valorizada não só no sentido econômico, mas também socialmente se falando. Nós não podemos, Toninho, correr o risco de ter mais desemprego, mais pessoas, inclusive saindo do campo para a cidade, sem conseguir colocação, e com certeza isso aumenta os índices de problemas, de violências, etc. E um outro detalhe, isso vai trazer mais gastos para o governo, com os programas de auxílio, como o próprio Bolsa Família, e trazer maior dependência ainda de pessoas que vão ficar dependendo de um governo federal. Isso não é bom para o país. Nosso país precisa desenvolver, ter emprego e renda, tanto no campo quanto nas cidades. E isso tudo é por uma baixa competitividade do nosso leite produzido no Brasil, em decorrência, primeiro, de um setor que aqui não tem nenhum tipo no Brasil de auxílio, nenhum tipo de subsídio, nenhum tipo de incentivo governamental. E, pelo contrário, outros países como a Argentina deram agora, por exemplo, a Argentina, por exemplo, deu de janeiro a junho
subsídio direto aos produtores. Então, se o produtor está vendendo mais barato, lá na Argentina e conseguindo colocar o produto aqui, e acontece também no Uruguai, que são os 2 países que mais mandam lácteos para o Brasil, eles podem estar vendendo bem mais barato o seu produto porque eles tiveram um subsídio, tiveram dinheiro na sua conta, ou seja, toma prejuízo na venda do leite, mas tem o governo bancando por trás. Isso, no nosso ponto de vista, fere, inclusive, normas da OMC, porque o Mercosul é um mercado integrado entre os países que o compõem aqui da América do Sul, mas partindo do princípio que existe uma igualdade de condições. Os nossos produtores aqui no Brasil, como eu disse na abertura aqui do evento, têm uma série de custos nas suas costas que esses produtores do Mercosul, dos países vizinhos, não têm, como tributário, a questão que eu comentei lá, a gente tem um código florestal aqui no país que o Uruguai e a Argentina não tem, e que isso trazem obrigações e custos ao nosso produtor. Então nós não estamos competindo com igualdade de condições. Nós temos uma tributação muito grande no setor como um todo, uma logística dificílima. O Brasil é um país continental, se produz leite em 99% dos municípios. Isso, por um lado, é péssimo porque a logística é difícil, mas, por outro lado, tem o lado social, que é importante gerar emprego e renda em todo o Brasil, em todos os municípios brasileiros. Bom, a situação do produtor de leite é crítica e já faz muito tempo. É inadmissível um setor que, com todo respeito aos produtores, é basicamente jogado de lado. O produtor às vezes fica sabendo quanto que vai receber pelo litro de leite pelo motorista do caminhão. Infelizmente é uma situação que não deveria estar acontecendo, porque o leite, na sua concepção, é mais social do que produtivo. O problema é muito mais sério do que a gente imagina. Então seria interessante próprios governos estaduais, municipais e governo federal colocar a mão na consciência e ver que é um setor altamente importante para a economia brasileira. Acho que é isso, né? Se me permite, Toninho, no dia 16 de agosto agora, as entidades que eu citei, capitaneadas pela Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite, estarão lá não só a Abraleite, a OCB, a CNA, mas como todas as outras entidades que juntas, inclusive num total de 20 entidades, manifestaram, pediram ao governo, como eu falei, para os ministros e suas equipes. Estaremos no Senado Federal debatendo esse assunto com milhares de produtores brasileiros que vão estar presentes para sensibilizar, através dos parlamentares que vão estar lá, senadores e deputados, que gostam e defendem o agro, sensibilizarem todos esses entes, todas essas lideranças políticas, classistas e partidárias, irem mais uma vez ao governo federal sensibilizar para que ele possa tomar alguma atitude, alguma medida emergencial para que resolva o problema nesse momento, antes que a gente tenha mais saída de pessoas da atividade, mais desemprego, mais problemas no setor e que o Brasil volte a ser dependente, como já foi no passado. Nós chegávamos a importar 30% do que consumíamos, até mais do que isso, e isso não é interessante para o nosso país, que é um celeiro para o mundo em todos os alimentos. Nós não podemos ser dependentes em leite. Nós precisamos mudar isso, revisar, se necessário, essas condições no Mercosul e também trabalhar medidas a médio e longo prazo para que a cadeia seja competitiva, desonerando muito, fazendo alguma coisa que traga competitividade para o leite nacional. Que eu gostaria, Toninho, de daqui a um tempo, e que seja breve, a gente está aqui falando que o Brasil está crescendo nas exportações de leite, além de estar abastecendo a nossa população. Isso é que interessa para nós. O Brasil tem esse dever de casa de ser o maior produtor de lácteos do planeta e ser o maior exportador. Sendo assim, nós abastecemos toda a nossa população e muitas outras nações. É o nosso trabalho, a gente almeja isso, trabalha por isso. Sabemos que a cadeia precisa de muita melhoria, mas é por isso que nós trabalhamos. Então eu queria sensibilizar e pedir o apoio de todos. Falem com seus parlamentares, cobrem para que eles estejam presentes no Senado Federal, no próximo dia, no Senado e na Câmara, no próximo dia 16 às 14 horas, 16 de agosto, às 14 horas em Brasília. Então tá aí o recado, dia 16 agora de agosto, 14 horas, lá em Brasília. Você que é produtor de leite, junta um grupo e vamos para lá reivindicar ou discutir a solução da cadeia leiteira. É isso aí. Muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. E depois do intervalo, vamos falar da mistura de etanol à gasolina
que tem estudos aí do governo federal para aumentar o percentual. E vamos falar também da produção crescente de grãos nas lavouras brasileiras a cada safra que passa. Nós voltamos já já, é um minutinho só. Onze 11h45, anota aí, nós temos um encontro marcado no Jornal do Meio-Dia. Homem é preso ao tentar roubar 3 passageiros na linha do Eixo Anhanguera. O suspeito utilizava uma faca e foi detido pela ROMU, da Guarda Civil Metropolitana. Ele é da Bahia e estava em Goiás há 6 meses. E você pode participar no 985-19-7000. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia começa depois do Serra Dourada Esportes. Vem! Só na Xerife Oficial tem kit promoção. Aqui tem promoção, aqui vende barato. Kit 4 camisetas só R$ 99,00. Kit 2 bermudas apenas R$ 89,00. É kit mais barato só na Xerife Oficial. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro. O canal do agronegócio. Celular 5G é no Fujioka. Variedade, tecnologia e as novidades das maiores marcas. Galaxy A14, 10 de R$ 99,90 sem juros. Galaxy S22 5G 128GB, 10 de R$ 399,90. Fujioka. O espetáculo vai começar. Cheio de truques. Olha só que ideia genial. E números jamais vistos. Hoje, 10h15 da noite. Programa do Ratinho. Vem aí a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Durante os dias 11 e 19 de agosto, Gramado recebe os grandes nomes do cinema brasileiro. Venha ver seus ídolos de perto, ter a experiência de passar pelo tapete vermelho e assistir a filmes inéditos direto do Palácio dos Festivais, além de poder curtir o friozinho que só a Serra Gaúcha pode proporcionar. A TV Serra Dourada conecta você com a informação e o entretenimento de qualidade a qualquer hora, em todos os lugares. Agora você assiste a melhor programação 24 horas por dia no canal da TV Serra Dourada, youtube.com/TV Serra Dourada Oficial. Em casa, a caminho do trabalho, no carro ou no ônibus, no celular ou na TV. A nossa conexão nunca termina. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar da mistura de etanol à gasolina, que tem estudos do governo federal para aumentar esse percentual. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ele disse que o governo considera aumentar o percentual de álcool na mistura com gasolina vendida nos postos de 27% para 30%. A ideia é passar para 30%. Vamos ter a gasolina mais limpa do mundo, além do carro flex com etanol e gasolina. Quem disse isso foi o ministro Geraldo Alckmin e vice-presidente, durante uma agenda lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde ele participou do anúncio de construção de uma nova usina de etanol. E ele ainda acrescentou, existe um estudo sobre essa mistura. O aumento de combustíveis chamados limpos de origem vegetal já é promovida em combustíveis fósseis, como o diesel, cuja mistura de biodiesel subiu para 12% agora em março. A previsão do Conselho Nacional de Política Energética, responsável por aprovar o aumento,
Esse percentual deverá chegar a 15% até 2026. De acordo com a empresa BE8, que anunciou a construção da primeira usina de etanol lá no Rio Grande do Sul, o investimento será de 556 milhões de reais. E a unidade deverá estar pronta no segundo semestre de 2025. Devem ser produzidos também farelos a partir do processamento de cereais, como milho e trigo. O vice-presidente Geraldo Alckmin também anunciou o financiamento de até 20 bilhões de reais pelos próximos 4 anos para investimentos em pesquisa e inovação de biocombustíveis. O Brasil tem a oportunidade de se tornar líder na produção de combustíveis para aviação, numa corrida com países como os Estados Unidos, por exemplo, para suprir uma transformação energética do setor. E agora vamos falar da produção crescente de grãos nas lavouras brasileiras, que a cada safra que passa aumenta. O levantamento anual de intenção de plantio da Datagro, grãos para a soja, agora nesse próximo safra 23-24, aponta para o 17º ano consecutivo de aumento da área cultivada. De acordo com os números preliminares, a área plantada aumentará de 44,6 milhões de hectares na safra 22-23 para 45,3 milhões de hectares, representando um aumento de 2%. A Datagro Grãos destaca que esses números são preliminares e que a proporção de aumento pode sofrer alterações caso haja mudanças significativas nas cotações para os próximos 60 dias. Em anos anteriores, a produção final superou as estimativas de intenção de plantio em algumas safras, devido a reações mais bruscas no mercado. Importante dizer que esses números são preliminares e que a qualquer reação mais brusca nas cotações poderá trazer alterações. Isso já aconteceu, como nós dissemos, em safras colhidas em 2013, 2014, até chegar em 2023, onde o número final de plantio acabou superando em maior proporção as estimativas de intenção de plantio. Com o contínuo avanço tecnológico nas lavouras e a influência do fenômeno El Niño, a produção potencial de soja para a safra 23-24 é estimada em 163 milhões de toneladas, o que representaria um aumento de 4% em relação à safra revisada e recorde deste ano, que foi de 157 milhões de toneladas. Esse levantamento, feito com produtores, indica que o aumento de área ocorrerá em praticamente todo o Brasil, de forma mais homogênea em comparação com anos anteriores. O levantamento foi feito com esses produtores e indica aumento de área que vai ocorrer basicamente em todo o país. Com anos anteriores, a expansão da soja ocorrerá também sobre áreas de milho verão, pastagens em todo o país e em menor escala, em áreas de aberturas novas de cerrado, especialmente na região do Mato Piba. No entanto, a soja perderá espaço nas renovações de canaviais e em áreas destinadas ao cultivo de algodão, arroz e feijão. E agora vou comentar sobre uma possível nova demarcação de terras indígenas que poderá tirar de circulação 201 propriedades rurais produtivas lá no Mato Grosso. A possibilidade da criação de uma nova terra indígena na região do Vale do Araguaia, em Mato Grosso, pode eliminar quase 10% da área cultivada com soja em Santa Cruz do Xingu. O município é o mais antigo pelo estudo, aprovado agora na semana passada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. O estudo para essa demarcação de uma nova área indígena de 362 mil hectares, aprovado pela FUNAI no último dia 28 de julho. Ela irá afetar 218 mil hectares em Santa Cruz do Xingu, ou seja, mais da metade da nova área indígena deverá vir do município mato-grossense.
Um outro município do Mato Grosso a ser afetado é Vila Rica, além de São Félix do Xingu, lá no Pará. O documento de identificação e delimitação da terra indígena Capô Nhoné e é o primeiro passo para a demarcação do território, que poderá causar a expropriação de 201 propriedades rurais entre Mato Grosso e o Pará. A aprovação do estudo ocorreu durante o evento chamado Raoni, convocado pelo cacique Raoni Metiquitiri e na aldeia Piaraçu, lá no Mato Grosso, com a presença de lideranças indígenas de todo o país e também autoridades. Conforme a FUNAI, nos próximos 90 dias, o estudo estará aberto para possíveis contestações, tendo em vista que a maior parte do território é ocupado por áreas produtivas. A situação em Santa Cruz do Xingu é considerada preocupante por moradores e produtores rurais, uma vez que a economia do município gira em torno da agropecuária. Os donos das fazendas podem perder tudo que construíram, sem direito algum em suas áreas. A região, que é quase um país, vai atender 60 indígenas que poderiam estar dentro do Parque Nacional do Xingu. O parque tem 2,4 milhões de hectares para atender 5.200 índios, podendo instalar 60 índios a mais. Mas a FUNAI insiste nesse modelo ideológico. O local delimitado é uma área considerada sagrada para o povo Kayapó, uma vez que abriga a aldeia onde o cacique Raoni nasceu. Com a queda da taxa Selic de 13,75 para 13,25, o Banco do Brasil anunciou uma redução de sua taxa de juros. A nova taxa anunciada para pessoa física caiu de 1,8 para 1,7 ao mês na faixa mínima e de 1,9 para 1,8 ao mês no patamar máximo. A medida abrange linhas de crédito consignado, automático, salário, benefício, renovação e 13º. O Banco do Brasil destacou também a redução no consignado e INSS. Em nota, o Banco do Brasil afirmou que as novas taxas estão apoiadas em condições positivas e possibilitam crédito mais barato para as famílias e para as empresas e também para a pessoa jurídica. O banco anunciou que tem redução no desconto de títulos, capital de giro, conta garantida e outros produtos. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: passo a passo, não consigo pensar em nenhum outro modo de se realizar algo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.